iniciar a nossa atividade, pediria que todos desliguem os seus microfones. Bom, vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos para compartilharmos o amor e o carinho que Ele tem por nós com todos, né? Que essa luz nos abençoe e nos ilumine nesta noite e nos traga um pouco mais de conhecimento e evolução dentro do nosso caminho. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Nossa gratidão também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos acompanha, nos assiste e nos traz conforto para as nossas necessidades. Que eles continuem conosco nesta noite, nos ajudando a entender um pouco mais do nosso estudo de hoje. Gratidão a todos. Muito bem. A nossa segunda parte hoje da lição Erro de Cálculo, né? E esta lição fala bastante, essa segunda parte, sobre suicidas, né? A gente vai entender um pouquinho mais o porquê dessa situação. E nós, como espíritas, que entendemos um pouco desse assunto, né, em questão de suicidas, é o desespero numa situação, é a má conduta diante do dia a dia, né, e a não valorização dos valores morais, dos ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Não podemos conduzir a nossa vida sem estar afinados com a espiritualidade, né? Precisamos estabelecer regras em nossas vidas para que a gente não encontre nenhum dissabor, né? Então essa segunda parte ela começa dizendo assim para nós: todos nós conhecemos os comprometimentos que envolvem a criatura suicida na erraticidade, através das obras de psicografia das próprias vítimas ou pelas orientações dos espíritos amigos. Pensando nisso, Allan Kardec perguntou aos espíritos em um dos itens da questão 952 de O Livro dos Espíritos, que se refere aos abusos das paixões, se aquele que se suicida aos poucos é mais ou menos culpado do que aquele que se mata de uma vez por desespero? E a resposta é com a mesma lucidez que caracteriza as orientações dos espíritos superiores. Resposta: é mais culpado, porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio, no que faz instantaneamente há, algumas vezes, uma espécie de descaminho ligado à loucura. Então, o que ele está nos passando através dessa questão no Livro dos Espíritos, né? Que aquele que se suicida aos poucos, vamos exemplificar, viciado em bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, enfim,
vícios materiais, né? Vícios que prejudicam o nosso organismo, tá? Bebida prejudica, cigarro prejudica, droga prejudica, né? A má conduta das nossas ações também prejudica o nosso caminho na materialidade, né? Uma das coisas que eu sempre digo que nós temos uma responsabilidade grande perante Jesus. Nós temos uma responsabilidade de manter o nosso corpo, a nossa matéria saudável, né? Sem agressões de coisas materiais. Manter o nosso organismo saudável. Esta é a nossa grande responsabilidade por Jesus, com Jesus. Então, por quê? Porque esta matéria que nós estamos usando é uma vestimenta, é um corpo que está emprestado para nós, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso caminho, para que a gente possa evoluir, adquirir conhecimento e ser cada vez mais uma pessoa lúcida diante das leis do nosso Evangelho. Né? Então, aquele que vai se suicidando aos poucos, pelo cigarro, pela droga, pelos vícios, né? É mais culpado que aquele que fez e cometeu este ato suicida no momento de desespero. Né? Às vezes, a gente escuta dizer: estava endividado, não tinha como pagar. Foi um ato de desespero. Né? Mas é culpado também, porque ele teve o tempo para pensar e refletir. Mas, e aí? Aquilo que eu falei há pouco, o abandono da religiosidade, o abandono da fé, do carinho, da confiança em Jesus. Né? Isso tudo é o que levou a pessoa ao desespero, né? Que é o que ele coloca, que são algumas vezes espécies de descaminho ligado à loucura. A loucura, quer dizer, é um momento ápice de uma situação adversa ao dia a dia. Né? Então, continuando. Portanto, concluímos que, em alguns casos, aquele que comete o suicídio por desespero, se pensasse de modo consciente, talvez não a cometeria. Mas os que prejudicam a própria saúde, apressando a marcha para a morte, contam com o tempo de pensar sobre os desatinos que cometem. É o que a gente acabou de explicar. Na verdade, está confirmando o que nós dissemos agora, né? Na obra O Céu e o Inferno, encontramos no capítulo 4, segunda parte, um texto com o seguinte título: Lamentações de um Boêmio, que é um relato de um companheiro que, durante a vida na Terra, se dedicava apenas para a satisfação das necessidades físicas. E, em virtude disso, encontra-se desencarnado e com as viciações que esse tipo de vida lhe acarretou. E temos em seguida as instruções do guia do médium. Então, um parênteses aí, antes da gente passar pela orientação do médium, né? Ele teve uma vida desregrada, o boêmio, essa a história que está ali no Céu e Inferno, né? E essa vida desregrada o tornou uma pessoa extremamente ligada às satisfações da vida material. Né? Ele só tinha como objetivo a satisfação do seu dia a dia. Boêmio, está lá, carta de um boêmio. Né? Então, isso tudo, ele foi se suicidando aos poucos. Né? A gente conhece, tem um caso, inclusive, que esteve aí nas telas de cinema, a primeira parte, o Nosso Lar, número 1, mostra claramente André Luiz, o desencarne dele foi prematuro.
foi prematuro e foi considerado como suicida, porque André Luiz bebia, fumava, né? Então ele antecipou o seu retorno, né? Através do consumo de bebida alcoólica, cigarro, não é verdade? Então, isto ele leva para a erraticidade, ele leva para a vida espiritual. E esse boêmio, essa declaração do boêmio, é exatamente o que acontece com ele. Ele sofre na erraticidade essas situações que ele criou para si mesmo, que foram os vícios, né? Então vejam agora a explicação na sequência. Vamos lá. Não mais podendo satisfazer o corpo, nada lhe resta para satisfazer o espírito. Daí, um mortal de sabor, do qual não preveem o fim e ao qual preferem ao nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas ou não podem matar o espírito. É necessário, pois, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam lançar um olhar para Deus. Então está aí. Vejam vocês, ele carrega para a espiritualidade todos esses vícios que ele tem aqui, que ele criou para si. Ele leva tudo. E lá ele vai sofrer, porque lá não existe isso, não tem esta situação. Então nós vamos ver mais para frente o que pode ocorrer nessas situações, né? Mas o que ele sofre? Ele sofre porque ele não tem o consumo do álcool, não tem o consumo do cigarro, não tem a droga, não tem, né? Ele não tem o nada, como ele coloca aqui na nossa missão, não é verdade? Então, este é o grande sofrimento dele. E enquanto a ficha dele não cai, que ele não se volta para Deus e peça a Deus que o perdoe pelos atos que cometeu, pela oportunidade que Deus lhe deu e ele perdeu, né? Porque, na verdade, ele perdeu a oportunidade de estar melhor, não é? Esteve aqui, passou por aqui, antecipou o seu retorno, não é verdade? Então, ele, enquanto não cair a ficha e saber que ele tem que pedir a Jesus e a Deus que o perdoe, ele não consegue se livrar dessas amarras do vício. Ele continua sofrendo na erraticidade, né? E até que ele depure tudo isso, ele sofre, né? Muito bem, continuando. Queridos amigos, somente a verdade pode nos fazer criaturas livres. Segundo as orientações do próprio Jesus, nos apoiemos nela para a libertação de nossos vícios, o quanto antes, para termos uma ideia do que esperam os viciados. É só imaginar que eles podem ficar dias e mais dias sem beber, sem comer ou dormir, mas não podem ficar sem atender os vícios que o acorrentam. Correntes estas que só poderão ser cumpridas com a força de vontade real de reabilitar-se para a vida. Então está aí, né? Enquanto ele não se reabilitar pela vida, aquilo que eu falei dele pedir o perdão a Deus, né? Enquanto ele não procurar se reabilitar, ele vai continuar sofrendo, porque ele vai ficar sem atender os vícios que o acorrentam, porque ele está acorrentado ao vício. Ele está vivendo aquele momento que ele tinha aqui. Ele não se desligou da matéria, né? Ele está ligado à matéria ainda. Então sofre com isso. Então, enquanto ele não se reabilitar para a nova vida, ele não terá uma nova chance. Ele não terá uma chance de corrigir os erros que cometeu, né? Continuando, né? O Livro dos Espíritos, em sua questão 474, nos esclarece sobre a possibilidade
de estarmos envolvidos em uma possessão, a ponto do subjulgado ter sua vontade paralisada. E a resposta, mais uma vez, deposita a cura do encarnado, partindo de sua vontade, pois afirma poder existir esse tipo de obsessão. Porém, evidencia que essa denominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta por sua fraqueza, seja por seu desejo. Então está aí, né? As situações aonde a gente começa a falar assim, nossa, ele está passando por uma obsessão, ele está viciado na bebida. Isto, eu já digo assim, é uma questão de afinidade. Algum irmão da espiritualidade encostou nele para consumir bebida junto com ele. Mas isto não é o irmão lá na espiritualidade que está provocando isso. É a fraqueza daquele que está aqui. É a fraqueza daquele que está aqui que está provocando esta situação. Tá? Então, digo assim: isto não é uma obsessão, isto é uma questão de afinidade. É a afinidade daquele que está do outro lado e com esse que está aqui. Eles estão em comum pensamento, consumo de bebidas, cigarros, drogas, seja lá o que for. Qualquer tipo de vício que seja. Né? Então, a questão 474, ela é bem clara. Né? Não, não existe essa possessão, né? E nem essa situação de que está obsesso. Por quê? Porque é uma fraqueza daquele que está aqui, aquele que está na matéria. É uma fraqueza dele que está passando por isso. Né? Então, a possessão é uma palavra, inclusive, que o nosso livro dos Espíritos, ele fala que isto é uma questão muito vulgar, esta palavra, porque a existência de demônios não existe, isso não existe, demônios. Né? É uma categoria de natureza má. E nós sabemos que não é isso que acontece. Né? São pessoas que estão desorientadas, que estão revoltadas, que estão na espiritualidade revoltadas e desorientadas. Né? Então, não diria que isso seja um demônio, não é um demônio. Né? Falta de orientação, falta de fé em Deus, falta de fé em Jesus. Então, é isso que nós temos que estar atentos. Né? Nós, eu participo em reunião de desobsessão, né? E é constante a presença de irmãos extremamente desorientados e revoltados, né? Querendo fazer cobranças de situações de vidas passadas. E não é este o caminho, esta cobrança, essa situação. Né? Então, o que é? Não, eu não digo que seja uma questão de orientação. À medida que você orienta, que você conversa, que você pondera e que você mostra o desenvolver da situação, o que pode ocorrer futuramente com este irmão, né? Ele acaba se entregando e acolhendo a nossa ajuda, acaba acolhendo a nossa orientação. Então, é mais um irmão que foi doutrinado e trazido para próximo de nós, né? tirando aquilo que sempre tem, a revolta no coração, a mágoa. Isso tudo é que machuca os nossos irmãos que estão na espiritualidade sofrendo. E aí, com essas orientações, com isso, acaba se resolvendo. Né? Então,
É isso que nós precisamos estar bastante atentos, né? Nessa questão da afinidade. Aquele que está frequentando lugares ruins, né? O boêmio está sempre lá na noite, todo dia, bebendo. Então ele absorve muitas coisas. Dentro desses ambientes, existem inúmeros irmãos que estão à procura de alguma situação, que são esses irmãos que estão lá na espiritualidade, sofrendo com o vício que tiveram aqui. Estão ali vagando pelo mundo procurando alguma situação para preencher esse vazio deles, que na verdade não vai ser preenchido nunca, né? Porque é uma situação momentânea, coisa muito rápida, né? Que eles vão sentir um prazer naquele momento ali e acabou, né? Então, é isso que a gente acaba orientando a todos os nossos irmãos. Mas continuando na nossa. Olha nessa frase final da nossa lição, a profundidade que ela tem e o objetivo que ela nos traz. Portanto, diante das situações que nós falamos tudo agora, portanto, cuidemos do corpo, fazendo uso dos recursos da medicina, mas cuidemos da alma, com os processos terapêuticos do Evangelho e os mecanismos da desobsessão, para que dessa harmonia possamos construir nossa vitória sobre as viciações, que nos manterão presos aos ciclos dolorosos das encarnações, até que resolvamos também voltar um olhar para Deus. Então está aí aquilo que inicialmente eu tinha dito lá atrás, a nossa responsabilidade perante Deus, perante Jesus, sobre a nossa matéria, sobre este corpo que nós somos emprestados, que está nos emprestado. Porque esse corpo desfruta da vida material. Nada do que nós temos aqui na matéria nós vamos levar. Nós levaremos o conhecimento, a superioridade diante de Jesus, né? O amor, né? Então, aquilo que Jesus nos colocou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E dentro do caminho da verdade e a vida de Jesus, não tem vícios, né? Então, está lá, cuidemos do corpo com os recursos da medicina. Os recursos da medicina são para cuidar da matéria. E aí, cuidemos da alma com as terapêuticas do nosso Evangelho. Os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Amor, fé, caridade, né? Perdão. Então, também associando a isso tudo, mecanismos da desobsessão. Saber orar para os nossos irmãos que estão em dificuldades, pedindo a interferência de Jesus que os perdoe, né? Que eles possam, esses nossos irmãos, serem perdoados por Jesus, para que possam voltar à vida, como nós dissemos lá atrás. Eles precisam voltar à vida, eles precisam se reabilitar e precisam do nosso auxílio e da nossa oração, né? E aí, finalmente, a nossa vitória é a nossa superação com todas as nossas viciações, porque nós estamos presos sempre a ciclos de nossas reencarnações passadas. E aí, o que ele nos sugere? Voltar o nosso olhar para Deus. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Agora está aberto o microfone para vocês.
Por favor, quero escutá-los agora. Daqui, Sim, dona Sueli. eu acho que o viciado ele é um suicida consciente, porque ele sabe o que está fazendo. Ele não está cuidando do corpo que lhe foi confiado. Então, ele é mais culpado do que aquele que tira a vida no momento de desespero. Entretanto, ele é inconsciente. Isso torna menos culpado. Mas, de qualquer maneira, eles vão responder a Deus pelo ato cometido. Porque o suicídio, tanto consciente como inconsciente, ele é contra as leis divinas, né? Porque quando nós ganhamos o corpo, é para cuidar, é para não macular esse corpo. Então, nós estamos transgredindo as leis divinas. É o que eu penso. Valeu, dona Sueli, muito obrigado. Na verdade, a gente julga o viciado o mais culpado, mas o tamanho da culpa eu acho que é igual. No meu entender, eu acho igual, porque aquele que se suicidou no desespero, no momento de. Ele teve oportunidade de pensar, ele teve oportunidade de refletir, ele teve oportunidade de conhecer as leis evangélicas, do nosso evangelho, né? Então ele é tão culpado quanto o outro que se suicidou aos poucos. Acho que o peso, no meu entender, Dankmar, tá? No meu entender, o peso é igual, né? Porque os dois tiveram oportunidades em momentos diferentes, mas não tiveram capacidade de refletir e analisar aquilo que era melhor, né? Preferiram se entregar às coisas mundanas da matéria para acontecer o que a gente sabe que é uma das coisas mais penosas para a espiritualidade, para a nossa alma, para o nosso espírito, é o suicídio, né? Isto é um sofrimento muito grande na erraticidade. Mas muito bem, quem mais quer falar? Eu vou. Boa noite. Boa Eu fiz noite. algumas anotações aqui, né, sobre o estudo. Também a questão das pessoas que eu entendo que estão se matando aos poucos, quando ela fica naquela confiança de vai dar tudo certo, só acreditando na cura da espiritualidade, mas não acreditando na medicina humana também, né? Porque eu acho que a espiritualidade vem, ela dá o conhecimento para o homem, né? Então, tem tudo isso, porque eu já vi algumas pessoas que abrem mão da medicina, alegando que não, Deus vai me curar e vai ficar tudo bem. E aí a gente fala assim, não é assim, você também tem que se ajudar, Deus vai te curar, ok, mas você também tem que se ajudar. Então, eu entendo que é um abandono do cuidado com o corpo que Deus nos dá. Então, não é isso que Deus quer. Então, a espiritualidade vai nos ajudar, mas você também tem que se ajudar. Então, eu entendo que uma pessoa dessa também é um suicida, né? Está se matando aos poucos porque está abrindo mão da medicina terrestre, vamos por assim, né? Da Terra. Então, eu entendo que isso também é uma falha. Eu acho que é isso. Isso aí, Ana, muito certo, né? Muito bom, certinho. Na verdade, não é Jesus que cura, somos nós mesmos, né? É o que a gente sempre diz. A cura, a cura está em nossas mentes, no nosso modo de agir e de pensar, né? A partir do momento que a gente entende isso e que a gente tem nas nossas mentes, lá como que ele colocou, processos terapêuticos do Evangelho. Nós estaremos melhorando o nosso conhecimento,
melhorando a nossa evolução e adquirindo conhecimento para que a gente supere as nossas dificuldades, né? A gente costuma dizer também nos nossos bate-papos, aonde mora o amor, aonde o amor faz morada, não existe espaço para a maldade e para a doença, né? Então é assim que é o nosso caminho. Mas bem lembrado, muito bom. Obrigado. Quem mais vai falar? Daqmar, Oi, André. boa noite a todos. Boa noite. Vamos tentar falar um pouquinho sobre o suicida, né? Nós, todos, somos espíritos que temos várias experiências, onde guardamos lá no nosso subconsciente coisas boas, coisas más. E a cada etapa reencarnatória, Deus coloca nós dentro das nossas provas, pela qual, assim, eu quero mudar a palavra. Todo mundo fala pela qual temos que passar. Eu gosto de usar uma palavra diferente, pela qual temos que vencer, que é o correto de nós nos expressarmos. E todos trazem resquícios de N situações de passados, relacionamentos mal-sucedidos, situações financeiras, profissionais mal-sucedidos, problemas muitas das vezes de saúde por N situações, das quais toda vez nós provocamos, algum tipo de acidente da qual veio a ocorrer, que pode ter tirado nossa vida, desatinos entre familiares devido a bens móveis e duráveis, né? E assim vai se indo. Fora os vícios da droga, da bebida, do medicamento, do alimento, né? Dos excessos que muitas das vezes nós nos acometemos. A falta de um contexto disciplinar na vida, né? Dentro de um condicionamento físico, dentro de uma leitura saudável, né? Dentro de uma participação numa casa religiosa. Veja, quando a gente começa a olhar para tudo isso, né? Sem dizer a necessidade de se ocupar sadiamente com o seu trabalho, com a sua família. Então, quando nós começamos a olhar tudo isso, nós vemos que nós temos muitas coisas a vencer no dia a dia. E posso dizer de que a maioria vence. A minoria acaba por falhar na sua trajetória. E o mundo, veja, ele é regido primeiramente por Deus, não tem nem dúvida quanto a isso, nunca podemos esquecer disso, mas também não podemos esquecer que Deus nos dá o livre-arbítrio de nós utilizarmos a nossa mente, o nosso coração, para fazermos aquilo que achamos que devemos ou que podemos fazer. E muitas mentes acabam, de forma perturbada, gerando para o seu dia a dia de vida N situações da qual faz com que se desequilibre. Quando o ser vive totalmente desequilibrado, por qualquer coisa, ele já está errando, está pecando, está se maltratando psiquicamente e fluidicamente. Não deixa de começar já a ser um ser suicida. Por quê? Ele está minando as suas energias positivas, pela sua forma de ser. Então, se ele vai ter que viver 100 anos dentro da prova da qual ele assumiu perante Deus, provavelmente vai viver 70.
vai ficar devendo 30 anos, vai ficar em débito. Então, já não deixa de ser um suicida inconsciente. Tem culpa? Não, tem culpa sim, porque ele, no decorrer de uma existência, sequer se esforçou ou conseguiu mudar os seus padrões vibracionais e sentimentais. Ele deixou-se dominar pelas suas próprias fraquezas ou se dominar pelas lembranças espirituais da qual ele carregava de vidas passadas. E foi para isso que Deus determinou que ele viesse, então que ele viesse para vencer. Então ele errou. Veja, né? E nessa trajetória, nós vemos que também a mente do homem, a mente do ser, ela cria, né, várias situações ilusórias na vida, porque nós temos as nossas vulnerabilidades morais e daí com o envolvimento, veja, da vida material, que é onde está a sua verdadeira prova, né? Nós também temos as nossas ilusões materiais, onde criamos muitas das vezes nossas vidas perspectivas das quais não conseguiríamos atingir. Isso, para muitos, o agride e faz com que sua baixa estima, né, vai se enfraquecendo. Quando sua baixa estima se enfraquece, a tendência desse ser é viver cambaleando pelo mundo, ou viver de forma totalmente negativa, reclamando, blasfemando de tudo que tem na vida, né? E não conseguindo sequer ter um bom relacionamento com outras pessoas, não conseguindo ter uma estabilidade em contexto nenhum da vida. Quando isso ocorre, né, duas coisas podem ocorrer. Esse ser se entrega a se largar de vez, né, dentro de um contexto de um vício, ou até mesmo dentro de uma vagabundice, né, ou até mesmo dentro de uma enfermidade física e moral. E isso faz com que ele também vá minando o seu tempo de vida. Veja, quantas coisas nós podemos dizer que fazem parte do suicídio. Agora, se o mundo, com as mentes, criaram certos contextos fluídicos da qual está a envolver o planeta, veja, nós temos que ter a consciência que temos que ter força para não deixar com que isso nos domine. E muitos assim fraquejam nesse sentido. Então, essa é a prova para a vitória. Por isso que eu digo, Deus nos colocou em prova para nós vencermos, ok? Não para nós sofrermos, igual todo mundo diz, né? Temos que mudar essa linha de raciocínio aí, né? Daí vem outros contextos da vida aí, né? Falou do vício, da bebida, da droga, né? Vocês já falaram. Eu sei que está dentro de um contexto de um vício desse, apesar de todas as informações que se tem que isso é prejudicial à saúde, diante de Deus, ele não consegue pensar. Primeiro, porque seus neurônios já estão afetados muitas das vezes. O seu fator psíquico mental ele está muito enfraquecido. Então, ele não consegue nem ver o que está acontecendo com ele. Não consegue nem ver que ele está minguando o seu corpo a cada dia. Veja, né? Por quê? Porque o contexto de vida dele não é bom. Né? Vai tirar a culpa do ser? Não, de forma alguma. Veja, ele está provocando algo de mal para si. Então, ele é culpado, sim. Consciente ou inconsciente, ele tem a sua culpa. Quando se fala de um peso menor aqui, um peso maior ali, tudo vai dentro do contexto que, no meu ponto de vista, tem o peso das intenções. Veja, eu fui mal sucedido financeiramente na minha empresa aí, certo? Quebrei. Estou devendo para um monte de gente.
Quem tem desespero, eu penso o seguinte, tá, eu vou dar um tiro na minha cabeça, acabou o meu problema. Esse ser é muito culpado, o peso da culpa dele é maior do que aquele que está no vício, porque ele fez dentro de um contexto de fuga, principalmente, veja, tá? E muito consciente daquilo que ele estava fazendo. Ele deu um tiro na própria cabeça dele. Veja, né? Esse está envolvido por um contexto vicioso? Não. Esse está consciente, ele está querendo realmente fazer aquilo dentro de um contexto de fuga da vida. Veja, então daí terá suas consequências. Nós vemos constantemente aí, esposo ou esposa, mulher vai lá, mata o marido e se mata. Ou vice-versa, marido vai lá, mata a esposa e se mata. Veja, dois crimes ao mesmo tempo. O peso vai ser muito maior do que a gente imagina que tenha que ser. Né? Dentro do contexto dos relacionamentos familiares, veja, né, onde muitas das vezes o ser, né, vive de forma brutal, brigando, discutindo, agredindo, veja, querendo ter um contexto de posse, né, sobre outras pessoas, não consegue ter, se desequilibra. Né, daí a gente fala, ó, o louco lá, você foi internado várias vezes, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele está, né, querendo não se agredindo, né, e foi provocando que aqueles que convivem com ele entrem num estado às vezes, de depressão, né, ou num estado de enfraquecimento, as pessoas perdem a vontade de viver. Ah, ele não se matou, mas o outro se matou por causa dele. Aquele que se matou tem culpa, aquele que provocou também tem culpa. Quantas coisas nós podemos pensar ao mesmo tempo? Por isso que eu falo, é uma prova a vida para a gente vencermos a tudo isto. Agora, lógico, se nós olharmos o contexto do suicida, né, aqueles que vão para o vale do suicida, o sofrimento é muito grande. Veja, porque ele tem que deparar com N situações negativas que estão guardadas dentro de si mesmo, sem dizer das influências que ele recebe de espíritos malfazejos, que estarão a utilizar a fraqueza dele para prejudicar a um próximo, ou para até mesmo para zombar dele, ou para querer dominar ele na fraqueza da qual assim ele tem, da revolta da qual assim ele carrega, daquela cegueira da qual faz parte da sua vida, porque ele não sabe o que está fazendo. Então, muitos espíritos ou organizações maléficas usam esses espíritos, tá, para poder usufruir das energias mentais que ele gera, das energias fluídicas que ele gera, para assediar outros seres que estão enfraquecidos no planeta Terra, que é, né, a ação maligna de seres que não querem com que o ser e o mundo progrida tão rapidamente igual tem que progredir. Então, existe N fatores no contexto, né, desse universo da qual assim nós vivemos. Né? Então, veja, temos que ser bem claro, né, de que os seres teriam por necessidade de interpretar corretamente a sua vida, dessa forma da qual eu olho. Estamos aqui em provas para vencê-las. Veja, e assim se autodeterminar. E não criar tantas ilusões na vida e tantas revoltas na vida. Querer ser aquilo que muitas das vezes não poderá ser. Buscar o seu progresso em todos os sentidos, cotidianamente, estritamente necessário. Certo? Deixa eu progredir profissionalmente, socialmente, financeiramente e espiritualmente. Intelectualmente, veja, eu tenho que buscar tudo isso na minha vida. Veja, e se eu estou dentro da minha prova, no contexto de uma vida mais simples,
mas eu carrego comigo, dentro dessa prova, aquelas lembranças interiores de uma vida anterior repleta de riqueza, onde aquela vida me revolta, veja, eu me perco, se bobear, eu me mato. Ah, poxa vida, não. Entenda a sua vida. Veja, faça o melhor de si sempre, né? Mas faça com alegria, com prazer, certo? Conversando com Deus constantemente, entendendo o porquê daquilo e vislumbrando que você pode se melhorar a cada dia. Mas para isso você tem que vencer as suas fraquezas, os seus defeitos. Se não vencer as suas fraquezas, você fica parado no tempo. Por isso que a prova está atrelada à vitória do ser. Então, assim, nós temos que entender o contexto da vida. E, às vezes, poucos entendem o contexto da vida, né? Nós, será que temos um pouco de suicidas também? Acredito que sim, né? Porque nós vivemos todos os dias a maior alegria do mundo. Será que não tem dias que nós estamos em estado deprimente, que não temos nem vontade sequer de levantar da cama, porque não sei o que ocorreu, que a minha baixa estima está tão grande? Será que não tem momentos da vida da qual meu estado psíquico mental não está tão bom e tão feliz igual deveria ser, onde eu crio diariamente, desde aquela força interior para sair para o mundo, enfrentá-lo nas minhas obrigações que eu tenho que fazer? Existem N situações, gente, né? Mas, assim, tudo isto é importante. Por que que é importante? Porque é onde nós temos a oportunidade de conversar, igual estamos conversando hoje, nos despertarmos, veja, quando sentirmos algo diferente, realmente nos posicionarmos diferente, com muito mais energia, muito mais firmeza, para não deixar com que aquilo nos envolva. Porque aqueles que são mais fracos mentalmente, dentro do envolvimento deste, isso perambula por dias, e quando você menos esperar, você já estará assediado por outros seres que estarão a se alimentar daqueles fluidos que você está gerando, da sua negatividade, e eles também alimentando dos fluidos que eles geram mediante também, né, as suas negatividades. Daí fica aquela troca de fluido, daí começa a ter, né, influência, obsessão, a possessão, subjugação, veja, de um para com o outro, né? E começa ali os riscos de vida se tornarem muito grandes, ou os riscos de desequilíbrios, de coisas ridículas e grotescas que podemos fazer na vida que nos tornará muito prejudicial, venha assim a fazer parte diária e a nos prejudicar na nossa trajetória de crescimento espiritual que temos que ter todos os dias. Aí nós falamos, poxa vida, preciso estar com Jesus, tenho que estar com Jesus sim, tenho que estar firme com Jesus. De que forma? Conhecendo os princípios da lei do amor, que foi que o Dankmar praticamente encerrou o bate-papo dele. Se amando, se fortalecendo, se alimentando todo dia de esperança, de fé e de alegria, para que você, veja, não deixe com que aquele passado venha a despontar novamente em ti, porque você não vive mais aquela época, você vive a época atual, dentro dessa nova prova, para se tornar um ser vencedor para no amanhã ter uma outra oportunidade muito melhor do que você teve nesta, porque você estará muito mais fortalecido por ter vencido aquelas fraquezas que Deus assim designou que você trabalhasse contra elas. Então, esse é o contexto da vida. E do contexto do suicídio, a gente só vai olhar sempre para aquela coisa
grave crítica que foi aquele que tirou sua vida. Esquecemos de olhar para todas as pequenas coisas da qual acontece conosco diariamente. Né? Então, isso daí, Dani, que mais? Valeu, André, muito obrigado. Foi muito bom. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ok. Muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, pedindo a Jesus que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos que estão com nomes nos grupos de cura, grupo de estudos, e que presentes no nosso encontro sejam abençoados, iluminados por Jesus, e que Jesus conceda-lhes a cura e o fortalecimento para as dificuldades que se enfrentam. Que todos sejam abençoados, iluminados nesta noite, nesse nosso encontro. Gostaria também de fazer uma menção em especial na noite de hoje, pedir para Jesus que possa receber a nossa irmã Andréia Porfírio com todo o carinho e todo o amor que ela merece. Desencarnou na data de hoje, foi uma guerreira, lutou, e acredito que hoje ela se torna uma vencedora junto de Jesus na espiritualidade. Que Jesus e toda a nossa equipe da Casa Bezerra de Menezes possa recebê-la com amor e carinho. Que ela descanse em paz. Agradecemos a Jesus também por este momento que nos proporcionou na noite de hoje. Os ensinamentos que nos trouxe para que a gente possa andar mais alguns degraus na nossa caminhada, mais próximos de Jesus, entendendo um pouco mais sobre os caminhos da vida, sobre as viciações que trazemos no nosso passado regresso, que possamos superar todos eles, que possamos ter um caminho florido à nossa frente. Que Jesus nos abençoe a todos. Para que agradecer a Jesus esta grande oportunidade que nos deu, vamos fazer a prece de Cáritas. E eu pediria que a Rosa fizesse para nós hoje, Rosa. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedir que nos ilumine, nos ampare em nossas dificuldades. Prece de Cáritas, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade que fará de vossa alma o espelho onde se refletirá a vossa santíssima e divina imagem. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus por mais essa oportunidade de ensinamento no dia de hoje. Que assim seja. Muito bom. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.